Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que Deus abençoe aí a sua semana, que você esteja muito bem aí, iniciando nesse domingo, onde a gente faz aqui análise do mercado nacional e internacional, de criptomoedas, enfim, faz uma análise pensando no médio e longo prazo, através das operações de swing e também position trade, utilizando um método que eu revolucionei aí para mim e estou tentando trazer para você também aí no mercado, para que você possa revolucionar também os seus ganhos financeiros, que é o método F34. Esse método que eu apelidei de método Fera, você utiliza o indicador F34. E nele você tem a condição aí de fazer operações com mais tranquilidade, olhando melhor o lado do mercado, se é comprador ou se é vendedor. E não caindo aí em o que tem, não só no mercado financeiro, mas em qualquer espécie de mercado, em qualquer tipo de mercado, que são pessoas tentando usar nós, né, nos usar como massa de manobra, como pessoas na qual eles utilizam alguma informação, a gente, ávido por aquele tipo de informação no qual a gente não sabe nada, não detém com profundidade, a gente capta essa informação e passa a seguir essa pessoa que nos deu essa informação. Eu trouxe a leitura aqui, eu trouxe um livro, né, que eu faço a leitura dele já há algum tempo. É um livro muito fininho, bem fácil de ler, né, um livro tranquilo. É que eu sou mastermind pelo Instituto Napoleão Hill no Brasil. Eu tenho um estudo desde 2008 pelo Instituto de Napoleão Hill aqui no Brasil. E eu gosto muito da literatura de Napoleão Hill. Tem vários livros aí. Vira e mexe, você vai me ver falando aí de Napoleão Hill, tá? Mas o que a gente pode entender aqui do que eu separei aqui nessa leitura? É bem rápido, você bem breve aqui, para te passar logo a mensagem. Numa das partes desse livro aqui, para quem não sabe, Napoleão Hill fazendo uma suposta entrevista com o diabo, né? No qual é muito legal a leitura, é uma leitura de perguntas e respostas e que mexe muito com os nossos sentimentos. A gente começa a olhar para si mesmo, né? Entender muito o que há dentro de nós, como a gente pensa, como a gente sofre as influências e por aí vai. Uma pergunta, ele pergunta que ele começa afirmando, né? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas, senhor demônio, né? Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Essa foi a pergunta que Napoleão fez para ele, né? Ele falou: ah, não, eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, eu prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas no mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesma. Então é isso que eu estou querendo te falar. Quero te jogar uma luz para que você comece a pensar o que são essas informações, essa enxurrada de informação que hoje a gente recebe no Instagram, no YouTube e TikTok e por aí vai. Como elas estão pautadas? Como elas estão fundamentadas? Existe realmente crivo, né, de sustentação dessa informação? Ela tem tese, ela é estudada, enfim. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia tem muita gente muito superficial falando um monte de coisa. Agora, a gente não pode comprar essas coisas, né? A gente tem que perguntar o porquê, o como, onde, quando, o que aconteceu, né? Isso é muito importante para que a gente possa realmente colocar a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa família, enfim, tem várias coisas aí que a gente coloca em jogo, em risco, né? Essa é uma mensagem aí que eu queria trazer para você antes da gente começar a falar.
Há 2 meses eu falei de Ipera. E eu vou começar a falar aqui das análises, né, dos ativos, que eu sempre faço todos os domingos, sobre Ipera e sobre o vídeo que eu falei de Ipera, né? É um vídeo que você pode pesquisar aí, ele tem este nome aqui, ó. Ele está aqui, Position, Swing, BOV, dólar, milho, boi, AMD, IP3, S&P, BTC e ET. Ele tem já há 2 meses, ele está aqui há 2 meses. Você pode procurar esse vídeo aqui no canal mesmo, né? Você vem aqui no canal do Elimar Santos Trader 50, existe uma lupinha aqui que você vai digitar Ipera. Aí você vem aqui na lupinha e digita Hiper 3, né? Pode ser, ou Hiper. Dá um Enter, você vai chegar nos vídeos onde eu fiz a... Não veio nenhum. Hiper 3, Hiper 3. Eu não estou nem mostrando aqui para você também, né? Deixa eu compartilhar a tela para você entender aí o que eu estou fazendo aqui. Senão também você não vai entender nada, né? Então, compartilhar a tela. Tela cheia. Compartilhar. Então, você vem no canal aqui do Elimar, perfeito? Aqui, neste canal, você vai procurar por Ipera. Digita Ipera aqui nessa lupinha. Não sei por que ele não está trazendo. Início aqui, quais são os vídeos. Aqui tem os vídeos, né? Aí você vai digitar aqui. IP3. Vamos ver se IP3 vem. Deu um Enter. Ele vai trazer todos os vídeos que tem isso aqui. E é exatamente o primeiro que vai aparecer aqui com essa capa aqui, né? 2 meses de análise. Vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, que eu explico muita coisa bacana sobre operar o comportamental que a gente adota para operar, e falo sobre o tempo, enfim. Mas, se você quiser ir direto lá no momento onde eu falo sobre Ipera, você pode vir procurando aqui, né? Vem aqui, ele vai aparecer, ó, a AMD, sobre a AMD, aqui já vai aparecer AMD ainda, aqui, eu entrei em Ipera. Aqui. Então, eu já estou aqui falando em Ipera. Deixa eu ver se eu acho um minuto certo aqui para te ajudar, hein, para te facilitar. Vamos ver. Aqui, ó. Você pode vir aqui neste minuto aqui, no 31. Vem no 31 do minuto deste vídeo para assistir logo o que eu falo sobre Ipera, beleza? E aí você vai entender o que aconteceu com o Ipera. Você já está ganhando aí, quem viu esse vídeo e já colocou em prática, já está ganhando aí mais do que o CDI em apenas 3 meses, né? O CDI te paga mais de 12% aí, 13% ao ano, agora aumentou um pouco, né? Aqui em 3 meses você ganhou isso, tá? E não para por aí, né? Essa é a questão. Você vir aqui assistir esse vídeo, você vai ver que eu tenho um alvo ainda muito maior. Se for position, então, a gente tem uma perspectiva muito interessante aí para Ipera. Por que eu estou falando isso? Porque todos os domingos eu estou aqui levantando alguns ativos e comentando para você aí, né? Estou passando as informações aqui para que você possa ter uma visão de algum ativo e como operar esse ativo, que é o mais importante, que é o objetivo principal aí que eu quero passar para você, tá? É importante você atentar às recomendações, como que você tem que operar, e principalmente atentar ao seu gerenciamento de risco. Isso vai depender muito do quanto você tem, qual o tamanho do seu capital. Para fazer isso, fica muito difícil fazer um vídeo aqui que já é longo, comentando sobre os ativos, e você aí não saber disso pode dar ruim na operação, tá? Você tem que saber o que você vai colocar do seu capital no ativo, enfim. Operar não é tão simples, apesar que depois que você aprende, que você entende todas as nuances do que é um mercado financeiro, você consegue ter uma facilidade para operar. Ele passa a se tornar assim. Mas quando você não tem o conhecimento, você vai cair no que eu falo para os meus mentorados, né? O mercado, seja day trade,
position trade, não importa, você tem que ter dois tipos de coisas. A primeira coisa é dinheiro. E a segunda coisa é conhecimento. Muito conhecimento, muito. Conhecimento de como funciona tudo. Não é um setupzinho só. Você tem que entender todo o cenário, como é a dinâmica do preço, ciclo de mercado, o que é um tipo de setor de mercado, como são divididos. Enfim, tem um monte de coisas aí que você precisa entender. Mas esses dois pontos aqui, conhecimento e dinheiro, e o conhecimento é profundo, né, conforme eu estou falando, você precisa ter. Se você tem dinheiro, você vai perder o seu dinheiro, porque não tem o conhecimento. Ah, beleza, então eu vou estudar muito. Mas se você tem muito conhecimento e não tem dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você precisa ter os dois. Você precisa ter conhecimento e precisa ter dinheiro. Então, se você está chegando no mercado e tem dinheiro, como foi o meu caso, eu tinha o dinheiro para operar o mercado e, enfim, mas não sabia nada, você vai perder o seu dinheiro. Aconteceu comigo. Ao passo que eu perdi meu dinheiro e tinha o conhecimento. Aí eu passei a ter o conhecimento, mas não tinha o dinheiro. Então, como equalizar isso? Como juntar essas informações para que ela possa aparecer para você de uma maneira produtiva e eficaz, te trazendo resultado? Isso daí é o importante. Tenha isso em mente, que aí você vai conseguir olhar para o mercado e entender, né, o seu conhecimento que você adquiriu, você vai conseguir entender o momento certo, como você vai dividir o seu capital, como você vai entrar na operação, quando você vai entrar. Tudo isso daí é um compilado que eu tenho, que eu explico na mentoria Trader Fair, é bem profundo. Eu ajudo você a alcançar o seu conhecimento. E se você não tem dinheiro, a gente vai construindo isso devagarzinho com o tempo. Não tem jeito, você não vai conseguir ganhar dinheiro rápido. Se você tem o conhecimento e não tem o dinheiro, a coisa vai ter que ser devagar. E se você tem o dinheiro, você vai ter que esperar você ganhar o seu conhecimento, que também não é rápido. Não é em 6 meses, não é um cursinho que você faz, não é numa mentoria. A mentoria que eu dou é um acompanhamento profundo que eu faço com os mentorados. Não é cursinho gravado ou faço uma gravação. Não, a gente vai entender como é o seu perfil e aí a gente, por isso que é uma mentoria de um ticket de valor mais alto. Por quê? Existe uma doação única, exclusiva para você, eu com você. Você não vai estar numa sala, não vai ter outras pessoas, é muito tailor-made. É algo desenhado para você. Beleza? Quem é mentorado sabe disso, né? Que é um pego na mão mesmo, a gente vai junto. E aqui a gente vai falar, então, dos papéis. Vamos começar com ele, que já está aberto aqui. SPY, que reflete aí o S&P, né? Vamos começar aqui com eles. Você deve estar visualizando aí na tela. Perceba que a gente tem aí o F34, né? Que é um indicador que eu utilizo, aceso de vermelho. A gente pode perceber aqui que quando ele acendeu o vermelho aqui, deu a queda, está vindo. Agora, ele pode querer voltar aqui para cima. Ele tem até aqui em cima ainda para voltar para fazer o teste de topo aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Não posso comprar. Ah, mas e essa volta? Essa volta, se você quiser comprar, você tem que pensar até num day trade aí. Eu estou olhando o diário, né? Então, ela pode existir, né? Mas é um movimento muito arriscado. Você está contra a tendência. A gente está tudo aceso vermelho aqui, né? Então, comprar aqui, para tentar voltar até a região da zona bipolar, pode dar certo? Pode. Mas eu estou iniciando aí um processo de queda. Então, eu não sei onde vai ser a correção. Às vezes já é só até aqui e já vai voltar a cair. Não sei a força dessa queda, dessa correção dele. Se ele vem aqui em cima, se ele vem aqui em cima, a gente não tem como prever. É fato que a gente já tem aqui o MACD desenhando para baixo realmente uma queda com força, com violência, né? Então, eu estou contra o fluxo, eu estou contra a tendência, tá bom? Falado isso, vamos ver o semanal para um possível position. Aqui no semanal, a gente vê ele dentro da zona bipolar acesa de verde. Mas, como eu venho alertando há muito tempo, o MACD está no nível altíssimo, nunca antes navegado. Nem lá em 2008 ele estava, se bem que 2008 não está aparecendo aqui porque o Profit não está trazendo um histórico. Mas você vê, ele nunca teve nessa altura, e mostrando uma sobrecompra muito grande. Então, eu espero aí uma possibilidade dele vir corrigir mais, tá? Ele vir corrigir mais.
Porque o ideal é comprar quando aqui acende verde. Já andou muito, ó, tô desde 2022 com isso aqui aceso verde, e já andou para caramba. Agora eu vou querer comprar? Posso até comprar, mas eu tenho que estar muito esperto com o stop. Por quê? Ele está no final de ciclo. O MACD está me falando, ele já está bem esticado, sobrecomprado. Pode continuar subindo? Pode. Mas aqui sempre é mais perigoso do que lá no início, lá atrás. E ele pode aqui fazer um swing, né? Vir aqui na média de 9 aqui, respeitar por aqui e começar a corrigir essa correção, fazendo aí um movimento de zigue-zague descendente. Ele ainda não tem um pivô, né? Ele tem a perda do fundo anterior, perdeu esse fundo aqui, mas não tem o pivô de baixa, tá bom? Esse pivô ainda não existe. Por isso, ele está aqui numa região de suporte. Igual lá no diário, ele também está na linha branca, que é uma região de suporte. Mas no diário já tem o sinal do indicador F34 aqui me mostrando como uma tendência de queda. Beleza? Falado isso, vamos aqui para o Ibov. Então, deixa eu olhar rapidamente o Dow Jones, que é muito parecido, né? Dow Jones também, já que a gente está olhando Estados Unidos. Está aqui, ó, na zona de suporte da linha branca de baixo. Ele pode também fazer o mesmo movimento corretivo, vir aqui na zona bipolar ou até aqui, essa região da linha branca aqui em cima, e depois começar a cair. Ou consolidar entre esses topos também é uma possibilidade, tá? Entre esses topos aqui e esse fundo aqui. Ele pode ficar consolidado aqui, tá? O pivô de baixa vai ser consumado quando ele vir aqui em cima, deixa eu apagar esse mão de rabisco. O pivô de baixo vai ser consolidado quando ele vir aqui na zona bipolar ou até aqui em cima e voltar e perder esse fundo aqui. Este é o fundo que já está marcado. Pode ser que ele caia já daqui, também ele vai confirmar o pivô, também está confirmado. Então, este fundo aqui é o fundo marcado que, se ele passar aqui para baixo, ele está aí confirmando a virada de tendência dele, tá? Dow Jones. Tá muito parecido com o S&P. Vamos ver o Dow Jones no semanal, para a gente finalizar aqui o mercado americano. Também, igualzinho o S&P, dentro da zona bipolar aceso de verde, teoricamente aqui é compra, né? Zona bipolar aceso de verde é compra, mas aquilo que eu falei para o S&P se aplica direitinho aqui no Dow Jones também. Em final de 2022, ele acendeu o verde, deu a compra linda aqui, aqui deu outra compra, aqui mais uma compra, aqui mais uma compra, aqui está dando outra compra. Mas olha, já foi 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Então, a gente está com um nível de preço muito elevado, né? Estou no nível alto aqui de preço. Eu quero comprar barato e vender caro, tá? Aqui o risco se torna maior, tá bom? Esse é o racional, é bem simples, tá vendo? É bem simples. É bem simples de fazer essa avaliação, tá? O MACD aqui já dando sinal de cansaço, histograma virando para baixo. Vamos olhar agora Ibovespa. Já o Ibovespa fez uma movimentação aqui no gráfico diário para swing trade, acendeu verde aqui, passou para cima, voltou na zona bipolar, acesa de verde, deu compra, tentou acender vermelho aqui, deixa eu ver se ele estopou. O que eu considero o stop? Quando ele está vermelho, se é perdida a mínima. Não foi perdido, então prevaleceu a compra, não estopou, apesar de ter acendido vermelho aqui, mas a mínima do candle que acendeu vermelho não foi rompida. Então, se a compra que você fez aqui, ela andou, voltou aqui e acendeu vermelho, o stop que estava em algum lugar aqui para baixo, você já poderia trazer ele aqui para baixo deste candle aqui. E ele não foi pego e deu essa alta aqui para um swing, né? Estou olhando no gráfico diário. Mas, todavia, entretanto, ele chegou numa região que, para mim, é uma região que eu não compro mais. Primeiro, porque ele está longe da zona bipolar. A zona bipolar é aqui. Aqui é a minha região de comprar. Então, eu teria que cair, vir aqui dentro para eu pensar na compra, tá bom? Então, não compro alto, tá? Não compro aqui. Segundo, que para mim, ele está fazendo um teste de topo, que é esse topo aqui. Conforme eu já falei em alguns vídeos no passado, né? Ele deixou esse topo aqui, caiu isso aqui, desde setembro do ano passado. Ele precisa voltar lá para fazer um teste aqui em cima. Quem acompanha, sabe que eu já falei isso aí em vídeos passados. Ele precisa voltar. E ele está voltando, tá? Para fazer esse teste. Para mim, está testado. Para mim, agora, ele volta a cair. Ah, mas volta a cair em um candle só, né? Não. Mas olha o MACD está lá embaixo, sim. Só que o MACD, ele não chegou a tocar numa região que ele sempre toca e inverte para cima. Eu ainda prefiro esperar mais um pouco para fazer algum tipo de compra para swing no Ibovespa. Vamos olhar o semanal para position trade.
Para position trade, olhando o gráfico semanal, aqui é uma das vendas mais lindas que pode existir. Com stop aqui em cima. Casa de 138 mil de stop. Aqui é uma das vendas mais lindas que pode existir. Mercado aqui aceso vermelho. Olha o tamanho do stop. Olha o tamanho do stop. É isso aqui de stop. E o que você quer buscar? Eu quero buscar lá embaixo. Eu quero buscar lá embaixo. Então, aqui eu estou com o stop. Se der errado, se ele passar aqui para cima, estopa. Pronto. É uma venda. É essa a venda que eu procuro. Zona bipolar acesa de vermelho. O preço aqui para cima. Candles fortes aqui para cima. Se ele começar a deixar doji aqui, pavios aqui para cima, é o maior sinal ainda de que essa visão do F34 está certa. Então, muito cuidado aí com compras, tá? Muito cuidado aí com compras. Para mim, aqui a gente tem um stop pequeno, né? Acima desse topo aqui. Então, lá na casa dos 140 mil. Stop no 140 mil. A venda por aqui, você pode ir fatiando. Se ele subir, se ele subir, se ele subir. Aqui você estopa tudo, né? Fatia, 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 fatia. Subiu aqui, você fatiou tudo isso aqui com o stop aqui em cima. Beleza, perdeu o dinheiro, perdeu o dinheiro. Agora, se a probabilidade estiver a seu favor, você vai ter esse tamanho de stop aqui para esse ganho aqui, ó. Você vai ter este ganho aqui para baixo. Não tá bom? Não tá interessante? Pelo menos até aqui, neste fundo aqui, que ele pode vir testar, pode ficar consolidado andando por aqui, dentro desse quadrado que eu vou desenhar aqui, desse retângulo que eu vou desenhar aqui de vermelho. Mas você tem, ainda assim, um tamanho maior do que o stop, tá? Você tem pelo menos um 2 para 1 aqui, tá? Tá entendido isso? Tá? Essa aqui é a venda que eu gosto. Zona bipolar acesa de vermelho, MACD lá em cima, já mostrando sobrecompra, vindo de várias divergências de baixa, tá? Então, muito cuidado aí com compras. Como o tempo voa. Vou passar, então, aqui no dólar, Dow Fut. Eu explico e o tempo voa. Dow Fut, região de suporte. Já venho falando aqui, uma região de suporte. Ah, mas o MACD ainda tem espaço para cair. Tem sim. Tem sim. Mas ele, para mim, está numa região de suporte aqui. Uma região de suporte. E ele provavelmente vai voltar a testar aqui a casa dos 5,80, por ali. Muita atenção aí. Eu não tenho errado o dólar, hein? Não tenho errado o dólar. Tem anos que eu estou falando de dólar sem errar. Vamos ver como é que está o dólar no semanal? Dow Fut no semanal. Quem acompanha aí também sabe o que eu estou narrando aí do dólar. Zona bipolar acesa verde, então eu tenho que pensar por compras e ele está no meu melhor momento de compra. Por quê? Se ele continuar caindo, a zona bipolar pode acender vermelho aqui, certo? Se acender o vermelho, eu marco a mínima do candle que acendeu o vermelho e stop. Então eu tenho um stop por aqui. Eu sei lá onde está o meu stop, ele não está definido. Quando acender vermelho aqui, ele vai definir. Ele pode cair até essa linha branca e não acender vermelho aqui. Mas eu posso ter esse tamanho de stop aqui e depois eu tenho uma alta muito grande. É essa a visão que eu tenho. Outro detalhe, o MACD está vindo de sobrevenda. Então, daqui de baixo aqui, ó, ele está vindo sobrevenda. Ele não está lá em cima ainda, numa região de sobrecompra. Então, tem possibilidade ainda para alta, tá? No dólar. Então, muito cuidado com vendas aí em dólar. Não vai pensando que está tudo certo, não. Cuidado com o dólar aí. Ele deve, igual lá no índice, né? Eu falei que devia uma correção no topo. Aqui também está devendo. A gente precisa de uma correção aqui nesse topo. Então, vamos ver. Chega aqui na casa dos 5,40, 5,35, se ele suportar aqui. Se aqui virar vermelho, aí eu mudo a conversa. Por enquanto, é isso que eu estou vendo, tá bom? Então, falando do dólar diário e semanal, vamos ao boi. Então, com boi, BGI Fut, tá aqui o BGI Fut. Eu já falei, né? Quem pegou isso aqui, pegou. Agora, aqui vai ficar vendo esse topo aqui marcando uma resistência e este fundo aqui marcando um suporte. Provavelmente o boi vai ficar descansando aqui da corrida que ele teve, tá? Para mim é para cima ainda, enquanto não perder essa região aqui de suporte. Então, para mim é para cima. Boi, vem buscar essa linha branca aqui, ele provavelmente vai cair até tocar nela. Aqui, tocando nela aqui, é uma região fortíssima para você comprar. Boi, visando buscar alta, mais alta nele, tá bom? Então, importante aí, quiser fazer o trade aqui, dá bonitos trades aí. Aqui onde ele está agora, você corre o risco dele voltar para encontrar com essa linha branca de baixo, e aí
né, tá no meio do caminho, né, entre linha branca de baixo e linha branca de cima. Se ele vai ficar consolidado, é nesse range aí que ele vai rodar, tá bom? Então é melhor comprar aqui embaixo, na expectativa dele ir ali em cima. Se der errado, você tem um stop pequeno. Sempre olha o que você vai perder, não o que você vai ganhar, tá bom? Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz total. Então, o BGI FUT no diário, vamos ver o BGI FUT no semanal, para position trade. Tá aqui, brigou na zona bipolar, virou verde aqui, foi lá em cima, voltou, tocou na zona bipolar, tá tocando na zona bipolar aqui, mas a briga dele é com o quê? Com essa linha branca ainda. Não sei se ele vai consolidar, conforme eu olhei lá no diário, né? Não sei se ele vai consolidar entre a linha branca e esses fundos aqui, ou passa se perdendo aqui para cima, ele pode sim continuar a alta dele, ou fazer uma correção maior, buscando essa linha branca aqui embaixo, para ter teste de fundos que ele deixou aqui, tá? Então, tudo isso pode acontecer ainda. O boi, para mim, ele está indefinido. Comprar aqui, nesse ponto aqui, eu nunca compro, eu sempre vou comprar dentro da zona bipolar, ou abaixo dela, se ela tiver verde, né? Aqui não é lugar de comprar, porque eu tenho um stop muito grande para um possível alta aí, né? Meu stop está maior do que o meu ganho, tá bom? Risco-ganho, tem que ver aí. Ele está vindo de uma zona de sobrevenda aí no MACD, então, para mim, ele tem impulso ainda para chegar lá em cima, essa linha branca e aqui nessa linha amarela. Como que ele vai? Infelizmente, eu não sei te falar, mas a análise, a leitura é essa, estou só te falando o que eu estou lendo, tá bom? E agora vamos para o milho, CCM FUT, e aqui no milho, com CCM FUT, a gente tem o retorno do milho aqui, uma queda, né? Voltando para onde? Para a zona bipolar. Região de quê? De compra. Compra, 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 compra. E aqui deu uma compra linda quando ele virou aqui de verde, né? Essa aqui é a região de compra para ele, tá bom? Ou se ele chega aqui, passa dela, chegou aqui nessa região, você comprou, e ele passa, se você comprou toda a mão cheia, você vai ter que estopar. Agora, se você fatia, ele vai caindo, fatia, ele vem testar este fundo, que é o fundo anterior. Qual que é o último fundo? Esse daqui. Então, ó, esse aqui é uma perna só. Esse aqui é o último fundo. Então, ele vem testar esse fundo aqui, nessa linha branca. Parou aqui, voltou a subir, você está comprado com preço médio mais ou menos por aqui, porque você começa a fatiar, né? Vai fatiando, você está aí. Ah, mas isso aqui, milho, é o contrato, vence 2 vezes. Não dá para fatiar, porque eu vou fatiar, passou 2 meses, ele está caindo aqui ainda, né? Você rola o contrato, você troca o contrato, igual acontece no mini índice. Ou então, você usa o Core 11. Core 11 está aqui, né? O preço está aí brigando, teve aqui na zona bipolar, deu uma chance incrível aí, voltando a subir, trabalhando acima da linha branca, tentando ganhar uma super trend aí, tá? MACD favorável, tudo bonitinho. Aqui o preço é outro, é à vista, né? Aqui você não trabalha com margem de garantia, que é o dinheiro mesmo que você vai colocar, mas é um preço bem baixinho, bem diferente lá do milho futuro, que é uma margem grande que perde, tá bom? Margem grande depende também do seu. Agora, o detalhe é que o milho já está na zona de sobrecompra, tá bom? Então, perceba, essa linha branca já está aqui em cima. Então, pode haver uma correção mais profunda aí para ele, chegar aqui na zona bipolar e ainda querer vir aqui para baixo. E aí a gente tira um pouquinho de dúvida, olhando o milho no semanal, CCM FUT, no semanal a gente vê. Olha lá, ele está aqui muito bonitinho, zona bipolar acesa verde já há um tempo, MACD saindo da sobrevenda, né? Tá amassado pra caramba. Tem espaço, tem um upside muito grande aí que vale a pena você investir lá no core, né? Tem um lado aí de alta extremamente interessante, olhando aqui. E aqui, ele quase chegou na linha branca. E aí ele vem, corrige aonde? Dentro da zona bipolar. E aí quando você vai olhar a zona bipolar aqui, ó, essa região de R$70, quando eu vou para o gráfico diário, R$70 está dando onde, né? Onde está dando R$70? R$70, por aqui, ó. Tá vendo aqui? Então ele pode, no diário, ter uma correção abaixo da zona bipolar aqui, né? R$70. Ele pode vir aqui para baixo, que é uma ótima região para compra. Mas lá no semanal, quando eu vejo o CCM FUT semanal, R$70 eu estou numa ótima região para compra. R$70 é aqui, ó, dentro da zona bipolar. Faz sentido? Isso aí é a harmonização do indicador. Os dois estão falando a mesma língua. Quando eles estão do mesmo lado, o negócio é muito bom. Falou? Entendeu esse raciocínio? Tá vendo como não é difícil? A gente precisa ter uma bagagem de conhecimento. E aí a gente vai conseguindo
destrinchar a análise. Ela não é tão complexa, não. Mas, para você entender essa linguagem, você precisa reunir conhecimentos. Você precisa entender o fluxo. Você precisa... Não é fluxo tape read, não. Fluxo do mercado, para onde ele vai, o ciclo dele, né? Para onde está indo o dinheiro? O dinheiro tem um fluxo, tá? O dinheiro vai para um lugar, vai para outro. E é assim que funciona. No mercado de imóveis, no mercado de café, no mercado do mercadinho aí, do ovo, né? O ovo está caro agora. Vamos estocar ovo? Não dá para estocar porque é um item perecível, né? Mas eu não... Agora o ovo está caro, né? O que vai acontecer? As medidas, tudo deve estar confluindo para fazer esse troço baixar, né? O governo não quer isso que está acontecendo, né? É antipopular. Beleza? Falado do boi e do milho, vamos para o ativo que eu separei aqui para você. Então, a gente pode ficar aí tranquilinho, que eu estou sempre separando algum ativo. O Ipera, né? Se eu comentar o Ipera que eu falei lá no início, a recomendação de compra eu dei aqui no final de dezembro, né? E ele subiu aí, já fechou agora 13%, 13,22%. Mas eu vejo aqui para ele, no diário, para um swing, uma alta até aqui em cima. Comprar aqui, você está fora da zona bipolar, né? A compra foi linda aqui embaixo, olha que coisa, ele abriu esse último dia, de sexta-feira, abriu aqui embaixo, ó, e subiu pra caramba num dia só. O preço de abertura aqui embaixo, e subiu aí, entregando mais de 10%, fechou com 8% num único dia, esse gráfico é diário. Então, isso daí está corroborando a visão que eu dei há 3 meses atrás, e é esse tipo de coisa que eu gosto de falar. Quando eu falei esse indicador, o F34, ainda estava vermelho. Volta lá nesse vídeo que eu falei, que você vai ver o fundamento da explicação. Mas não é Ipera que eu quero falar, até porque aqui não é mais compra, né? A não ser que ele volte aqui para baixo. É o ativo que eu separei para você aqui, BBDC4, tá? Por que não entrou? BBDC4. Beleza. Esse ativo aqui, no diário, também está num patamar, um nível fora da minha região de compra. A minha região de compra é sempre dentro da zona bipolar, compra, quando ela está verde, ou abaixo dela, quando ela está verde, porque aí o meu stop fica mais bonito ainda, né? Dentro ou abaixo dela, sempre quando ela está verde. Aí eu vou procurar por compra, ok? Por exemplo, se eu tivesse vendido aqui, eu teria estopado aqui, porque estava vermelho. Aí agora acendeu verde, só que ele está lá no alto. Ah, mas aí se ele for reto, igual foi o boi, se ele for reto, vir aqui buscar essa linha branca aqui em cima. Beleza, então, o que você vai fazer? Você não vai colocar o seu tamanho de dinheiro todo aqui agora. Você vai colocar uma fração, não sei se é 1/10, eu não sei. Aí é com você, o seu gerenciamento de risco. Eu explico isso para os mentorados. Quer se tornar um mentorado, trader fera? Entra aí no link, tem um link aí a gente aprende a fazer tudo isso. A gente vai ter esse conhecimento para você realmente poder operar o mercado e ganhar dinheiro. Agora, olha só aqui o que você tem. Uma oportunidade de colocar uma fração aqui em cima. Se ele cair, não vai te doer tanto. Ele vem aqui, aí aqui está ainda aceso verde, né? Você coloca, aqui você coloca mais uma fração e aqui mais uma outra fração. Deixa o stop nesse fundo aqui. Se ele vir aqui te estopar, tá tudo beleza. Seu tamanho de stop, preço médio mais ou menos aqui, vai ser isso aqui. Agora, se der certo, você vai ter este tamanho de ganho. Percebe? É importante você perceber eu estou aqui ensinando coisas que nem é do canal, do canal não, do vídeo aqui específico. Aqui é para mostrar o papel, a leitura e tal. Agora eu estou te ensinando gerenciamento de risco. Olha só, por isso que o vídeo demora. O vídeo aqui acaba andando muito, ficando longo por causa disso. Mas quem assiste ele todinho acaba observando isso, entendendo essas coisas, que são básicas. Básicas. É a base de um operador, de um trader que ganha dinheiro. Não é ficar pegando diquinha. Lembra do início do vídeo aí que eu falei? Do livro aí, do Mais Esperto que o Diabo? Que eu li aí para você? O que acontece na nossa mente? É isso. A gente tem que ter pensamento próprio, tá? Não é ficar seguindo dica de ninguém, nem minha. Nem minha. Então, se eu estou falando para ler esse livro, não leia.
Não leia esse livro. Estou falando para você curtir aí o vídeo que você acha interessante. Não é para curtir, não curte o vídeo. Se eu estou falando porque eu tenho uma mentoria, não é para fazer a mentoria. Porque você, a não ser que você procure saber. Não, deixa eu ver se tem algum fundamento isso que o Elimar está falando. Vou conversar com ele, vou mandar uma mensagem para ele no Instagram, vamos trocar uma ideia, vamos ver. O que ele fala que realmente procurei saber faz sentido, o ciclo do mercado, enfim, tá? Essa é importante. Eu quero saber os testes que você já fez, quanto tempo você tem de teste usando o MACD dessa configuração, usando o F34, né? Então, procure saber essas coisas, né? Isso é muito importante. Não deixe o cara te vender uma imagem que ele não é. Hoje, o que mais tem aí no mercado é coisas falsas, né? Coisas que não existem. Muito bem, falado aí do que eu falei? Não, vamos falar aqui do Bradesco no semanal, né? BBDC para Position, que é aí uma situação que eu quero chamar a atenção para você. Lá no swing, beleza? No diário, é isso. Vai fatiando, ele pode voltar aqui para baixo. Agora, se ele voltar aí para baixo, que é uma hipótese, porque olha aqui no semanal, né? Como que está o semanal? Aqui no semanal, a gente vê o MACD lá embaixo e costurando aqui. Ele está aqui embaixo e costurando, né? O gatilho aqui da linha do MACD cruzando a média branca. Ele está costurando. Se ele está aqui costurando, se ele está nessa região aqui de sobrevenda, é uma região de acumulação. Mas espera aí, acumulação em topo? Ele pode fazer essa acumulação aí. Ou então uma distribuição. Será que ele vai cair, despencar aqui para baixo? Se ele despencar aqui para baixo, agora o nosso stop está aqui, ó, nesse fundo. Ó. O fundo da crise lá de 2020. É um fundo interessante, ó. Tem região aqui que ele brigou bastante. Aqui ele respeitou, aqui ele respeitou, aqui ele respeitou, aqui está respeitando de novo. Então, é uma região, põe aqui nesse fundinho da crise, né? Aqui, ó, põe aqui, ó. Olha só como é que vai ficar ali, o stop. Então, você tem aí um stop. Se comprar agora, por exemplo, né? Tô falando isso aí, position, tá? 20% de stop para tentar buscar ali, ó, 76 ou, quiçá, mais. Ele poder romper, isso aqui foi uma acumulação aqui. O fato é que a gente tem aqui um retângulo, certo? Ó, tem esse retângulo baseado aqui em suporte e resistência. Então, tem um suporte aqui e resistência aqui em cima. O preço faz isso aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. E ele está aqui embaixo, na base desse retângulo. Então, se ele está consolidado, ele tende a voltar aqui para cima. Então, a sua probabilidade aqui de ter sucesso nessa compra é grande, mas você tem que estar alinhado aqui com o stop. Aqui abaixo de R$10, eu não fico comprado na operação. É isso que você tem que fazer, tá? É isso que você tem que avaliar, beleza? E aí você tem possibilidade de voltar ali para a casa dos 20, né? Olha lá, 20, e aí você ganha 100% se comprar aqui embaixo, se caso ele cair. Por quê? O indicador está mascando, ó, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Ele não evolui. Ele me dá o verde, sobe e cruza para baixo. Aí ele acende vermelho. Aí ele faz que vai cair, vai, cruza para cima. Aí ele me dá o verde, vem aqui para baixo, vira o indicador para vermelho. Aí o que ele faz? Não cai, volta aqui para cima, acende de verde. Tá vendo essa jogadinha? Aí aqui vermelho até deu uma vendinha bonita aqui, mas é o que ele fez? Pum, para cima, virando verde. Então, o mercado está consolidado, está na cara aí, né? O indicador, esse F34, ele é indicador de tendência, mas quando ele não está em tendência, ele fica assim, colorindo, ó. Aqui está sem tendência, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. É para mim que eu fiz esse indicador, porque eu sou burro. Eu não consigo ver que o preço está consolidado. Aí, quando ele começa a piscar verde, vermelho, aí eu falo, opa, tem um negócio aí, está consolidado. Então, se ele está consolidado, eu vou olhar, comprar embaixo e vender em cima. Esse é o formato. Se ele está consolidado, né? Ele já está subindo, ó, já está subindo. Então, aqui não é um lugar muito interessante para comprar. Mas a gente viu lá no diário que ele está a ponto de romper aqui. Se ele voltar para a zona bipolar, aqui é uma boa região. Aqui na casa dos 11,80 até 11,70. Se ele vier mais para o 10 aqui, ó, para baixo aqui é uma região fantástica, na casa dos 11 até os 10. Fechou? Esse aí é a análise. É para comprar agora? Não.
Não é para comprar agora. Ah, mas eu quero, se ele subir aqui, espirrar aqui para cima, eu quero ir. Então vai com um pouquinho, não seja ganancioso. Coloca um pouquinho, se ele cair, você vai fatiando. Dividir isso em 10, 15, 20, faz igual a Casa Bahia, faz um carnezinho aí, dividir em várias entradas, tá? Falado isso, vamos para o Bitcoin, para a Solana e para o Ethereum. Aqui a gente tem na tela Bitcoin. Bitcoin parado aqui na média Tilson. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Às 9 horas ele fecha aqui, né? Ele está fechando mais um doji abaixo da média Tilson. Não ganhando ela para cima. Mas ela ainda está verde. Então, eu não jogo a toalha ainda. Eu preciso que o MACD vire para baixo e a gente tenha a mínima perdida. Como foi aqui. Aqui um stop. E aí entra de novo, surfou isso aqui. E aqui o stop pode estar em algum lugar onde ele virar vermelho de novo. Tá bom? Essa é a visão para operar aqui com a média Tilson. Que a gente pode operar a média Tilson aí. Tá bom? Falado isso, vamos para o Ethereum. Ethereum, na semana passada, ele já deu o stop aqui, né? O candle que fechou essa linha vermelha aqui para baixo foi perdido. Agora, ele está fazendo um candle insider candle aqui, de verde, né? De contraposição ao candle anterior, mas sem expressão, ó. Não tem máxima nem mínima rompida do candle anterior, tá bom? Aqui tá fraco, né? Não está com aquela queda forte, não está caindo, apesar que o MACD vem apontando para baixo, e apesar que eu venho falando dessa região de suporte aqui há muito tempo, né? Que se perdido teria que estar fora de eventuais compras aí, tá? Não tá bonito, não. Já tem aqui um topo triplo aqui, né? E perdendo esse eixo central aqui. Vamos tomar cuidado aí. Tá? Vamos tomar cuidado aí. Ah, mas eu quero comprar. Beleza. Tem várias visões aí. Estou falando graficamente. Graficamente aqui, preciso esperar uma movimentação diferente disso daí. Pode estar iniciando uma consolidação e aí sim ele volta aqui para cima na região de resistência. Aqui uma região, então, de comprar. Mas eu não sei. Compra aqui e põe um stop pequenininho, então. Para tentar buscar só até aqui, que é a região de topo dele. E se ele passar para baixo, você stop. Então, você tem aí uma relação risco-ganho interessante. Tá? Mas operar consolidação é isso, né? Aqui pode estar nascendo uma consolidação. Não é a minha recomendação. Eu gosto de pegar tendência, porque tendência é muito mais do que isso aqui, ó. Ele vai andar muito mais do que isso aqui. Quando você pega uma tendência, olha o tanto que ele andou, né? Ó, zigue-zagues, ó, tum, né? Três pernas aqui, ó, duas pernas de alta, te entregou um monte de coisa. Agora aqui ele vai te entregar isso aqui. Entendeu? E ainda você tá um cabreiro, tá com medo. Eu não gosto muito de operar assim, não. Mas é uma forma de operar. O indicador tá aí me indicando, ó. Topo da média Tilson aqui tá mais baixo do que o topo anterior. MACD cruzado para baixo, histograma já fazendo uma escadinha negativa aí. Não gosto de tiro assim, não. Uma pena. Faltou Solana. Então vamos para Solana. Em Solana, a gente tem uma situação muito parecida, só que ele está na região de suporte, tá? Então, aqui é uma região de suporte, ó. Tá vendo? Aqui vale uma compra. Aqui a gente tem a média Tilson ainda verde. Vale uma compra com um stop pequenininho, porque ele pode voltar até ela. Uma água aqui, minha garganta secou. Aqui é um swing, tá? Um swing, não é um position não, beleza? E o stop bem pequenininho aqui embaixo. MACD também, uma região de sobrecompra, está sobrecomprado, ele pode consolidar aí, tá? Talvez esteja fazendo aqui até um canalzinho, né, de alta aqui, derivando, não sei, tá? Vamos ver aí o comportamento de Solana, beleza? É isso. Eu espero que você tenha uma semana abençoada aí, fique com Deus, comente aí, ajude o canal a propagar. A gente está chegando com muita novidade. Já a gente vai estar falando aí sobre swing trade também. Mesmo raciocínio, mesmo racional. Eu espero que você possa participar das salas e conversar e trocar ideia, tá bom? Falado isso, um beijo no coração. Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente você,
suas finanças e a sua família. Tchau, tchau.